Oi pessoal, sou o Maurício, professor de Química, e hoje eu quero conversar com vocês sobre os conceitos de átomo, elemento, molécula e substância. Vamos diferenciar esses conceitos para entendê-los melhor. Então, vamos começar revisando o modelo atômico de Dalton, que foi proposto por esse cientista por volta do ano 1803. O Dalton falava que cada átomo é uma esfera indivisível. Agora a gente sabe que não é tão assim isso, porque os átomos estão formados por prótons, nêutrons, elétrons, tá? Partículas subatômicas. Então, os átomos são divisíveis, podem ser divididos. Só que ainda continua sendo útil, muitas vezes, pensar em cada átomo como uma pequena bolinha, tá? Vamos ficar com essa ideia. Os átomos iguais, segundo Dalton, pertencem ao mesmo elemento. Agora, o que significa que sejam iguais? Significa que têm todas as mesmas características. Atualmente a gente sabe que não é tão assim, porque, por exemplo, dois átomos do mesmo elemento podem ter diferente massa. Esses são isótopos. Então, a gente tem que ficar com a ideia de que átomos que têm quase todas as mesmas características são átomos do mesmo elemento. Tá? A massa não é uma característica tão confiável para isso, mas o resto das características geralmente é. Átomos diferentes vão ser de diferentes elementos. Então, átomos que têm várias características diferentes são de diferentes elementos. A ideia que tem que ficar aqui é: elemento é sinônimo de tipo de átomo. Quando a gente fala elemento, tem que pensar em tipo de átomo. Uma bolinha diferente de outra bolinha são átomos de diferentes elementos. Vamos visualizar um pouco isso aqui nessa simulação, onde vemos uma bacia com um átomo de oxigênio e uma bacia com dois átomos de hidrogênio. Aqui nessa porção da tela, agora estamos vendo então três átomos em total, mas dois elementos unicamente, dois tipos de átomos, átomo grande, átomos pequenos. O que acontece quando juntamos, quando ligamos esses átomos? Eles formam um grupo de átomos estável, tá? Que permanecem juntos. Olha, eu consigo mover todo mundo junto. Então, estão formando agora uma molécula. Uma molécula de água nesse caso, mas as moléculas em geral são conjuntos de átomos ligados por ligações covalentes, que a gente vai ver mais para frente, e que são grupinhos estáveis, tá? Eles permanecem juntos de um jeito muito estável. As moléculas são as unidades fundamentais de muitas substâncias. O que significa isso? Se eu tenho uma molécula e outra molécula e eu separo essas moléculas, eu simplesmente estou dividindo essa substância em porções menores, tá? Mas a substância continua sendo a mesma. Quando eu tiro uma porção de água de um copo e deixo outra porção no copo, eu estou separando umas moléculas de outras. Agora, se eu tenho uma única molécula e corto essa molécula no meio, se eu divido essa molécula, se eu quebro essa molécula, eu estou mudando a substância, tá? Por quê? Porque cada molécula é a unidade mínima, a unidade fundamental da substância. Eu modifico a molécula, eu modifico a substância. Podemos classificar substâncias em substâncias simples e compostas. As substâncias simples, então, são substâncias que estão formadas só por um elemento, um único elemento. Não importa se é um átomo ou muitos átomos, mas todos os átomos que formam essas moléculas têm que ser iguais. Já as substâncias compostas são substâncias que estão formadas, as moléculas estão formadas por dois ou mais elementos diferentes. Então, pode ser dois ou mais átomos, mas o importante é que temos átomos diferentes, tá? De diferentes elementos. Podemos visualizar isso aqui também. Olha, por exemplo, vamos construir com dois átomos de oxigênio, vamos construir uma molécula de oxigênio. Com dois átomos do elemento hidrogênio, vamos construir uma molécula do gás hidrogênio. Com dois átomos de oxigênio e um de carbono, podemos construir uma molécula de gás carbônico ou dióxido de carbono. E com dois átomos de nitrogênio, do elemento nitrogênio, vamos construir uma molécula do gás nitrogênio. Então, dentre essas moléculas, a gente pode reconhecer que temos uma substância composta, porque está formada por dois elementos diferentes, hidrogênio e oxigênio. Uma substância simples, porque tem átomos iguais, átomos do mesmo tipo, átomos do mesmo elemento,
uma substância simples, então. Outras substâncias simples, átomos iguais. Uma substância composta, átomos diferentes, dois átomos do mesmo elemento, mas um átomo de outro elemento. E outras substâncias simples, porque os átomos que formam as moléculas são iguais. Também agora vamos falar sobre as fórmulas moleculares. As fórmulas moleculares indicam a composição da molécula de um jeito simples, de um jeito resumido. Como são escritas essas fórmulas moleculares? A gente vai ver que colocamos o símbolo do elemento, tá? Bem grande, e embaixo, do lado, de um tamanho menor, o índice, tá? Cada um desses números aqui é um índice que indica a quantidade de átomos de cada elemento. Por exemplo, aqui o elemento X seriam A átomos do elemento X, B átomos do elemento Y. Vamos ver um exemplo disso. 2 átomos de hidrogênio. 1, que é implícito, está implícito quando é o número 1, átomos de oxigênio. 2 átomos de oxigênio. 2 átomos de hidrogênio. 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono em cada molécula. 2 átomos de nitrogênio em cada molécula. As fórmulas moleculares indicam, então, a quantidade de átomos de cada elemento em uma molécula dessa substância. Os índices são definidos porque, se muda a quantidade de átomos desse elemento em essa molécula, muda a substância. Tá? Tem a ver com modificar a molécula que a gente falou antes. O coeficiente, os números que aparecem na frente das fórmulas moleculares, são relativos. Por quê? Porque indicam a quantidade de moléculas. Então, dependendo da quantidade de essa substância que a gente está falando, mais água, mais oxigênio, menos oxigênio, mais moléculas dessa substância ou menos moléculas dessa substância, mas estamos falando da quantidade da substância. Não estamos falando da substância, de uma substância ou outra substância. Estamos falando simplesmente de quanto dessa substância tem. Então, o coeficiente é um número que depende da circunstância, depende da quantidade de substância que a gente está falando naquela hora. Por exemplo, aqui podemos ver que 2 moléculas de gás carbônico. Então, uma molécula e outra molécula. Cada molécula, eu esqueço desse 2 que está aqui, e eu vejo que cada molécula tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio em cada molécula. Cada molécula de gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. 1, 2. Mas aqui estava pedindo para eu colocar 2 moléculas de oxigênio. Então, uma molécula, 2 moléculas. Aqui está pedindo 4 moléculas de gás hidrogênio, que cada molécula tem 2 átomos. Então, 1, 2, 3, 4 moléculas. Cada uma delas tem 2 átomos de hidrogênio. Aqui está pedindo 2 moléculas de amônia. Então, cada molécula de amônia tem 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. 1 átomo de nitrogênio, 1, 2, 3 átomos do elemento hidrogênio. Formei uma molécula de amônia. Vou colocar aqui, mas ainda está faltando, olha, eles colocaram aqui explicitamente o número 1 na frente, para indicar que temos agora uma única molécula, mas precisamos chegar a 2. Encher de novo isso, e 1, 2, 3 átomos de hidrogênio. Então temos uma segunda molécula de amônia. Sempre o número 1 é implícito, tá? Quando está se referindo a uma molécula ou a um átomo do elemento, tá bom? O número 1 geralmente está implícito, é tácito, não está colocado explicitamente. Vamos ver agora como pensamos em um sistema. Um sistema pode ser um recipiente, tá? Que tem algumas substâncias dentro. Nesse exemplo, no sistema 1, vemos que temos quantos átomos? 10. Como sei que tem 10 átomos? Conto as bolinhas. Cada bolinha é um átomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos em total. Não importa se são iguais ou diferentes. Simplesmente a quantidade total de bolinhas são os átomos. Os elementos é o tipo de átomo. Por que 2 elementos? Porque tenho átomos do tipo preto e átomos do tipo branco. 2 tipos de átomos diferentes, tá? Então, 2 elementos. As moléculas é cada conjunto de átomos ligados.
Então, cada grupinho de átomos é uma molécula. Não importa se as moléculas são iguais entre elas ou diferentes, tá? Não importa se as moléculas têm átomos iguais ou diferentes dentro deles. O que importa é quantos grupinhos tem. Um grupinho, 2, 3, 4, 5. 5 moléculas, então. Quantas substâncias aqui? Substância a gente tem que pensar como tipos de molécula. Então, tenho essas 3 moléculas que estão formadas por 2 átomos pretos, tá? E essas 3 moléculas são iguais entre elas. Então, uma substância. Essas 2 moléculas correspondem a outra substância diferente dessa porque estão formadas por átomos diferentes a essas aqui. Então, uma substância, outra substância. 2 substâncias em total nesse sistema. Já que nesse sistema, nesse recipiente, eu tenho 2 substâncias diferentes, a gente fala que temos uma mistura de substâncias dentro desse recipiente. Um exemplo poderia ser que temos um recipiente com oxigênio, gás oxigênio e gás nitrogênio. Agora, outro exemplo. Sistema 2. Essa molécula está formada por 3 átomos. Mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Temos um total de 2, 4, 6, 8 e 3, 11 átomos em total. Átomos em geral, sem pensar o tipo de elemento. 11 bolinhas. Agora, quantos elementos? Temos um único elemento. Todos os átomos aqui são todos iguais. Então, um único tipo de átomo. Quantas moléculas temos? Um grupinho, 2 grupinhos, 3, 4, 5 grupinhos, são 5 moléculas em total aqui dentro. E quantas substâncias? Tem uma pegadinha. A gente pode pensar que todos os átomos são iguais, então é só uma substância. Mas o que importa para definir a substância é o tipo de molécula, o tipo de grupinho. Esse grupinho, esse grupinho e esse grupinho e esse grupinho são todos iguais. Mas esse grupinho é diferente dos outros, porque aqui são agrupados 3 átomos, tá? Enquanto os outros são de 2 átomos. Então, temos 2 substâncias, porque uma substância é formada por moléculas que são de 2 átomos. A outra substância é formada por moléculas de 3 átomos. Aqui também temos uma mistura, porque temos 2 substâncias diferentes. Agora, no sistema 3, vamos ver que temos quantos átomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolinhas, 6 átomos. Quantos elementos? Elemento representado por bolinha branca, grande. Elemento representado por bolinha preta, menor. Então, unicamente 2 elementos. Quantas moléculas? Um grupo de átomos, outro grupo de átomos. 2 moléculas. Agora, essas moléculas são iguais ou são diferentes? Essa molécula é exatamente igual que essa molécula. Está formada por um átomo branco e 2 átomos pretos. Então, é idêntica que essa outra molécula daqui. Temos uma única substância nesse sistema. Dentro desse recipiente temos uma substância pura. Uma substância pura. Misturas, porque temos mais de uma substância. Nesse caso, falamos substância pura porque essa substância está completamente sozinha dentro daquele recipiente, não está misturada com outra substância. Agora, o sistema 4. A gente tem quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos novamente. Quantos elementos? Quantas bolinhas diferentes? 1, 2, 3, 4. Aqui temos um elemento, são 2 bolinhas iguais. As vermelhas são outro elemento. As pretas são outro elemento. E as brancas grandes são outro elemento. Então, temos 4 elementos total. 4 tipos de bolinhas. Quantas moléculas? Quantos conjuntos? 1, 2, 3, 4 grupinhos, 4 conjuntos, 4 moléculas. Agora, dessas moléculas, quantas são iguais, quantas são diferentes? Como podemos agrupar esses grupos, né? Quantos tipos de moléculas? Essas 2 moléculas são idênticas, são iguais. Então, correspondem à mesma substância. Uma substância, 2, 3. 3 tipos de moléculas, 3 substâncias. Esse sistema, novamente, é uma mistura. Por que uma mistura? Porque tem mais de uma substância dentro daquele recipiente. Agora que vocês viram como pensar esses tipos de questões, eu vou deixar para vocês fazerem essa daqui.
é muito similar. Então, isso foi tudo por hoje. Espero que vocês tenham curtido. Até mais!